Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aí começando mais uma escola bíblica nessa manhã de domingo. Que você seja muito bem-vindo. Você que está assistindo aí esse vídeo às 8 horas da manhã, né, no horário em que o vídeo vai ser colocado no ar. E também você que está assistindo depois, né, que porventura não pôde assistir ali no horário, mas está acompanhando depois aí a nossa lição da escola bíblica, tá? Eu quero começar orando aí com você nessa manhã de domingo. Vamos fazer uma oração para começar o nosso dia e que você possa aí se reunir com a sua família, com seus filhos, aqueles que estiverem aí com você, ou se você também estiver em um ambiente aí onde você está sozinho, mas que você possa aí pensar na sua família ou nas pessoas ali que são próximas a você, tá? Então, vamos orar aí nesse momento e pedir a Deus para que abençoe a nossa lição, para que Ele nos oriente, que Ele nos guie aí, para que a gente possa entender tudo aquilo que Ele tem a falar para o nosso coração. Amém? Então, feche seus olhos aí e vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor, Deus, por mais um dia e que nós estamos aqui, ó Deus, compartilhando da Tua palavra com os nossos irmãos. Que cada um dos nossos irmãos que assistirem, ó Deus, a essa lição, que eles possam ser ricamente edificados, que eles possam crescer na Tua palavra, possam crescer espiritualmente, Pai, e que essa lição possa servir, ó Deus, para edificar o Teu povo, e possa servir para elevar o nosso espírito para mais perto do Senhor, Pai. E assim nós pedimos o Teu direcionamento, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando início aqui, meus irmãos, à nossa lição, né? A nossa lição hoje, ela fala aqui basicamente, né, de 3 pontos. Ela fala da nossa experiência com Deus, ela fala do legado que essa experiência com Deus gera, né, que essa experiência acaba por gerar em nós uma missão, né? Quando nós nos encontramos com Deus, automaticamente nós recebemos uma missão dele, que nós vamos abordar isso aqui mais a fundo aí ao longo da lição. E também o último ponto aqui que a lição aborda, né, é para que serve essa missão, né? Qual é o objetivo dessa missão? A missão é essa que cada um de nós recebemos. Então, nesse primeiro momento, você pode aí abrir a sua Bíblia, tá? Lá no livro de Atos, no capítulo 22, tá? Atos, capítulo 22, dos versículos, nós vamos ler aqui dos versículos 6 até o versículo 10, tá? Eu vou tentar projetar aqui para você que está assistindo, tá? Vou colocar aqui no cantinho aqui para você, para que você possa acompanhar, caso você não esteja aí com a sua Bíblia em mãos e tudo mais, então você vai poder acompanhar isso daí, tá? Vou projetar aqui, mas é Atos, capítulo 22, dos versículos 6 até o versículo 10, tá? Então, vamos lá, deixa eu só ver aqui se está saindo aí para você, acredito que está. Vamos lá, Atos 22, do 6 ao 10, diz o seguinte: E Paulo continuou: Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: Quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Então, essa passagem aqui que nós acabamos de ler, né? Eu vou só voltar aqui para outra tela. Essa passagem aqui que nós acabamos de ler,
ela relata, né, o encontro de Paulo com Deus, né? Foi o momento ali em que Paulo viu Jesus frente a frente, né, face a face. E para quem conhece a história aí de Saulo, né, nesse momento, que ainda não era Paulo, ainda era Saulo, para quem conhece ali bem o começo da história de Saulo, sabe que ele era um grande perseguidor da igreja, né, no início. Então ele recebia ordens ali de pessoas do Sinédrio, né, pessoas ali dos líderes daquela época, né, ele recebia essas ordens para perseguir os cristãos ali da época, as pessoas que anunciavam a mensagem de Cristo. Então Paulo recebia essas ordens para perseguir essas pessoas. E assim ele fazia, né? Até que em uma dessas missões, quando Paulo estava indo até Damasco, no meio do caminho ele tem ali um encontro, né? Ele tem um encontro face a face com Jesus, né? Ele viu uma luz muito brilhante na sua frente e as pessoas ali também que andavam com ele também viram essa luz, presenciaram essa luz. Não foi só Paulo que viu, mas a voz falando com ele, só ele ouviu, né? As pessoas que estavam ali andando com ele não sabiam o que estava acontecendo, né? Só Paulo entendeu a mensagem ali de Cristo naquele momento, né? E ali ele teve uma grande experiência com Deus, que foi a maior experiência dele ali com Deus, né? Claro que ao longo da caminhada dele, da jornada dele, ele teve outras experiências com Deus, mas nesse momento ele teve uma experiência, né, que mudou completamente a vida dele. Dali em diante ele passou a ser não mais um perseguidor do Evangelho, mas ele passou a ser um anunciante da palavra, né? Ele passou a levar a palavra a outras pessoas, tá? Então esse é o contexto aqui dessa história, que você pode depois ler lá em Atos, né? O livro, você pode até ler depois o livro de Atos inteiro, você vai chegar aí nessa passagem que nós lemos, tá? Nessa história que nós lemos. Então, qual o primeiro ponto que a gente pode aqui levar em consideração? O primeiro ponto é de que Deus age ao nosso redor, mesmo que nós estejamos agindo contra Deus, que era o que Saulo estava fazendo ali naquele momento. Então, mesmo agindo contra Deus, Deus já estava agindo ao redor de Saulo, né, que depois se tornou Paulo. Deus já estava agindo ao redor dele, né, e preparando esse momento, né, preparando esse momento em que Paulo, né, o Saulo ali naquele momento, teve um encontro com Jesus, né? Bem antes desse momento acontecer, Deus já estava agindo para que esse momento acontecesse. Então, a primeira lição que nós podemos tirar é essa. Deus sempre age ao nosso redor, independente se nós estamos agindo a favor dele ou contra ele. Deus sempre está agindo ao nosso redor, tá? Então, naquele momento ali, Saulo estava tão concentrado em fazer a vontade de Deus, né, que ele achava que era a vontade de Deus, que ele não conseguia enxergar, ele não conseguia perceber o que Deus estava fazendo, né? Ele não conseguia perceber qual era o plano de Deus para aquele momento, porque ele estava tão concentrado em fazer aquilo que ele achava que era a vontade de Deus, e por isso ele não conseguia enxergar qual era o plano real de Deus, né? Qual era o verdadeiro plano de Deus. E muitas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente pode cair nesse mesmo erro. A gente pode ficar preocupado em fazer as coisas de Deus, né? Cumprir a agenda de Deus, cumprir a agenda da igreja, e a gente pode ali não perceber, né, o agir de Deus, pode não perceber aonde Deus quer agir de fato, né, aonde Ele quer nos levar de fato, porque a gente está muito preocupado em cumprir aquilo que é a agenda, né, da igreja, as programações e tudo mais, e a gente pode acabar não escutando o direcionamento de Deus, né, o direcionamento real de Deus, que era o que estava acontecendo com Paulo ali naquele momento, tá? Até que ele passou por essa experiência de ver Jesus ali frente a frente, né? De encontrar Jesus ali face a face. Então, como a gente viu, né, o primeiro ponto da lição é esse.
Mesmo agindo contra Deus, Deus age ao nosso redor, tá? Deus busca um relacionamento pessoal conosco, né? Ele busca um relacionamento pessoal com cada um de nós, né? Uma certa vez eu até ouvi um pastor, né, contando uma história de que ele sempre, né, todos os domingos ali, ele convidava os filhos dele, né, os filhos pequenos que ele tinha 2 filhos pequenos, e ele convidava esses filhos, né, para lavar o carro com ele, para ajudar ele a lavar o carro, né? E ele percebeu, né, ele percebeu ali que sempre que ele lavava o carro com os filhos, ele acabava gastando muito mais água, né? E acabava gastando muito mais do que o que se ele mandasse lavar o carro, porque ele gastava mais tempo, ele demorava mais para lavar o carro e ele gastava mais água, mais material e tudo mais, então compensaria mais ele levar o carro para lavar em algum lugar. Mas mesmo assim, ele preferia chamar os filhos todo domingo para lavar o carro, porque não se tratava da atividade em si de lavar o carro. Mesmo que os filhos não tivessem total habilidade para aquela função, mesmo que eles não tivessem total habilidade para fazer aquilo que eles estavam ajudando o pai a fazer, mesmo assim o pai não abria mão de chamar os filhos para ajudar a lavar o carro, porque não se tratava da atividade em si, da lavagem do carro, mas se tratava do relacionamento em que o pai estava tendo com os filhos. E da mesma forma, Deus faz conosco. Mesmo que Ele saiba que a gente não tem total capacidade para exercer aquilo que a gente está fazendo, mesmo que Ele saiba das nossas limitações e tudo mais, mesmo assim, Ele não abre mão de nos chamar para cumprir determinadas coisas, né? Para cumprir uma missão. Mesmo Ele não precisando que a gente, né? Ele não precisando de nós individualmente para cumprir aquela missão. Poderia ser qualquer outra pessoa, uma pessoa às vezes até mais capacitada do que nós. Ou Deus poderia fazer por conta própria, sem nem precisar de ninguém, né? Nem de nós e nem de uma outra pessoa. Mas mesmo assim, Ele dá uma missão específica para cada um de nós, porque não se trata só da missão que Ele nos dá, mas se trata do relacionamento. Porque ao longo da missão, a consequência é que nós vamos acabar nos relacionando com Ele, né? Nos relacionando cada vez mais com Ele. Porque a gente só consegue cumprir a missão se a gente estiver 100% na dependência dEle. E isso requer o relacionamento. Então, do mesmo jeito, né? Da mesma forma dessa história do pai que chamava os filhos para lavar o carro, mesmo sabendo que eles iriam demorar mais, iam gastar mais recursos para isso, mas não se tratava da lavagem do carro, se tratava do relacionamento. E da mesma forma, a nossa missão não se trata só da missão em si, mas se trata do relacionamento, tá? E a experiência, a gente está falando aqui da experiência de Paulo, né? A experiência vem através da obediência. Quanto mais a gente obedece a Deus e se coloca na dependência dEle e se coloca de acordo com aquilo que Ele quer que nós façamos, mais experiência a gente passa a ter com Ele, né? Porque a nossa obediência, quando a gente passa a obedecer a Deus, a gente revela o nosso nível de maturidade espiritual, né? Através da nossa obediência. E Deus só vai revelar coisas grandes para aqueles que têm maturidade para isso, né? Para entender essas coisas, para receber essas coisas. E a forma, né? O fato ali que revela essa nossa maturidade é justamente a obediência, né? A obediência é o que revela a maturidade que está por trás dela. E isso, né? Quanto mais obediente nós somos, mais nós estamos preparados para entender coisas maiores de Deus, entender coisas mais profundas de Deus, tá? E o segundo ponto, né, aqui da lição, o segundo grande ensinamento aqui é qual é o legado, né, que essa missão com Deus causa, né? Qual é o, digamos assim, o que essa missão
que Deus nos dá, deixa, né, o que essa missão que Deus nos dá influencia na vida das pessoas, né? Então, Paulo tinha um grande conhecimento aqui nas Escrituras, né? Ele era um grande conhecedor das Escrituras. Ele foi ali discípulo, né, de Gamaliel, que era um dos mestres ali da lei, né? Então ele foi discipulado ali por Gamaliel, foi ensinado, foi aluno dele. Então ele tinha um grande conhecimento na lei e nas Escrituras, né? E por isso a gente poderia pensar que a missão ideal que Deus poderia dar para Paulo seria pregar para os mestres da lei, para os escribas, para os fariseus, para os judeus, né? Pessoas que já conheciam da lei, pessoas que já conheciam das Escrituras, mas não viviam essas Escrituras, né? Então, na nossa visão, muitos de nós aqui poderíamos achar que essa seria a missão ideal, né, para Deus dar para Paulo, já que ele tinha todas as habilidades, toda a capacidade para exercer essa missão, se fosse essa a missão que Deus teria dado para ele. Mas Deus deu uma missão totalmente diferente para ele. Deus deu uma missão para ele de pregar para os gentios, né? Os gentios eram povos que não eram judeus, ou seja, eles nem conheciam a Deus ainda, nem conheciam o Deus que Paulo ia anunciar ali para eles, né? Eles nem conheciam esse Deus ainda. Então foi essa a missão, né, que Deus deu para Paulo ali naquele momento, mesmo ele tendo habilidades para cumprir uma missão totalmente diferente, né? Ele tinha habilidades para ir pregar lá em Jerusalém, para os mestres da lei, para os escribas, para os fariseus, né? Pessoas que tinham um alto conhecimento ali da lei, né? Ele tinha capacidade para isso, mas a missão que Deus deu para ele foi totalmente diferente. E o que isso nos ensina, né? Isso nos ensina que é Deus quem estabelece a missão, não somos nós, né? Não somos nós que estabelecemos a nossa própria missão de acordo com aquilo que a gente acha que é bom em fazer, né? Às vezes a gente vê que tem determinadas habilidades, tem determinada facilidade com algumas coisas e acha que a nossa missão é aquilo, quando na verdade a nossa missão pode ser totalmente diferente daquilo, né? Nem sempre um contador, depois que se converte, depois que conhece a Deus, não necessariamente a missão dele vai ser trabalhar com a contabilidade da igreja, ser o tesoureiro da igreja ou mexer com algum tipo de recurso financeiro no reino, né? A missão dele pode ser totalmente diferente disso. Nem sempre alguém que se comunica muito bem, a missão dessa pessoa é de ser um pastor, é de ser, sei lá, alguém que vai trabalhar ali com a comunicação. Nem sempre, né? Então, é Deus quem dá a missão, é Ele quem estabelece essa missão para cada um de nós, né? Então, nós, como servos, como filhos, a gente deve buscar a Deus primeiramente para saber qual é essa missão específica, qual é essa missão individual que Ele tem para nós. E assim a gente vai passar a entender de fato qual é a missão que Ele tem para nós e não tirar as conclusões de acordo com aquilo que a gente acha, né? Tirar as conclusões de acordo com aquilo que a gente vê assim superficialmente, né? Porque às vezes a gente olha ou para as nossas habilidades ou para as habilidades de alguém, né, de um irmão nosso, próximo e tudo mais, e na hora que a gente vê as habilidades daquela pessoa, parece muito claro, né? Parece muito claro e muito lógico para a gente qual é a missão daquela pessoa. A missão de Deus para você é essa, né? Parece muito claro porque a gente julga pelas habilidades, quando na verdade não tem nada a ver com as habilidades, né? Tem a ver com a missão específica que Deus deu para cada um de nós, né? E a missão só Ele sabe, né? E a gente precisa buscar nele para saber qual é essa missão, tá? Deus sempre nos prepara para a missão. Como eu falei aqui, a missão não tem a ver com as habilidades que nós já temos, porque Deus vai nos preparar para a missão na qual Ele vai nos dar, né? Na nossa vida, às vezes, acontecem coisas que a gente nem sabe por que estão acontecendo, né? Por que a gente está passando por aquilo, por que
determinado fato ali aconteceu, né? Mesmo que a gente às vezes esteja fazendo tudo certo, esteja no centro da vontade de Deus, às vezes acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse, né? Que a gente não espera que acontecesse. E essas coisas que acontecem, elas fazem parte da preparação para a nossa missão, né? Muitas vezes, né? Muitas delas podem fazer parte da preparação para a missão que Deus tem para nós, né? E que no momento agora a gente não entende por que essas coisas estão acontecendo, mas aquilo está acontecendo para ensinar algo para você e que aquele ensinamento vai ser ali um tijolo, né, na construção da sua missão, né? Você vai precisar daquele ensinamento, você vai precisar daquele conhecimento, daquela sabedoria e daquela experiência que veio, né, da situação na qual você passou para poder cumprir a missão específica ali que Deus tem para você, tá? Deus também sempre nos guia na nossa missão. É um erro a gente pensar, né, a gente achar que a gente precisa conhecer todo o plano, todo o caminho para poder seguir a nossa missão, né, para poder fazer a vontade de Deus. É um erro a gente pensar isso, porque a gente não precisa conhecer todo o caminho, entender todo o caminho. A gente só precisa saber qual é o próximo passo, né? Ele só precisa dizer, olha, agora é o momento de você tomar essa direção. Agora é o momento de você fazer isso. E aí a gente vai lá e obedece, né? Confiando de que após aquele passo, Deus vai dar o próximo passo, né? Para você viajar, digamos assim, para um destino aí de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, você não precisa enxergar a estrada completa, né? Você não precisa enxergar tudo e nem vai enxergar tudo, né? Porque se a gente fosse precisar enxergar a estrada toda para a gente poder ir, para a gente tomar o nosso caminho, a gente não sairia para lugar nenhum, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui na minha casa nesse momento. Para eu ir daqui para a igreja, existe um caminho. Existe um caminho muito longo, acho que, sei lá, mais de 10 quilômetros. E eu não enxergo todo esse caminho antes de sair de casa. Mas mesmo assim, por eu já ter passado, né, por ele muitas vezes, eu sei que ele existe. E eu sei que ele dá lá naquele local, lá no Saci, né? Eu sei que ele dá, que ele chega lá na igreja. E da mesma forma, a nossa missão com Deus, a gente não precisa enxergar o caminho todo. A gente não precisa enxergar tudo. A gente só precisa enxergar qual é o próximo passo, confiar e dar esse passo, né? Muitas das coisas, né, que a gente fazem parte da preparação que Deus tem para nós, né? Isso a gente já aprendeu, né? A gente já viu isso. Aqui em Atos 16, tem uma determinada parte, né, lá de Atos 16, você pode ler o capítulo todo depois se você quiser, mas mais especificamente a passagem ali do versículo 1 até o versículo 10, você pode dar uma lida aí depois dessa lição, e você vai encontrar um trecho, né, lá em Atos capítulo 16, que diz o seguinte: o Espírito Santo impediu Paulo de ir e lhe permitiu seguir em certas direções. Ou seja, por muitas vezes, Paulo entendeu que deveria ir para determinado lugar, né? E por algum motivo, por algo que acontecia naquela circunstância ali, naquele momento, às vezes até o vento, né? A direção dos ventos que estavam dando no barco no qual ele estava, ele entendia que ele deveria não ir para aquela direção em que ele estava pensando em ir, mas que Deus queria que ele fosse pregar em um outro continente totalmente diferente, né? Então, para isso requer, né, uma conexão muito grande com o Espírito Santo, para que, de acordo com as circunstâncias que vão acontecendo, você possa entender e interpretar o que aquela circunstância quer dizer, né? O que aquilo ali quer dizer para a sua vida, e que muitas vezes é o Espírito Santo dizendo, né, e guiando você para você não ir por aquele caminho e seguir por um outro caminho, que é a vontade de Deus para você, né? Então isso requer uma intimidade, né, uma proximidade muito grande com o Espírito Santo, para a gente poder entender o que o Espírito
está querendo nos dizer, né? Então, é comum, né, na trajetória de Paulo, é normal a gente ver na trajetória de Paulo isso, né, esses fatos acontecendo, de que ele queria ir para um determinado lugar e Deus orientava ele para ir para um outro lugar, né? Em Atos 16 você pode ver um desses exemplos aí, né, que acontece isso. Toda a nossa missão tem o propósito de glorificar a Deus, tá? Esse aqui é o último ponto aqui da nossa lição, né? É uma lição que não é tão grande, né? Que não é uma lição curta, porém muito prática e muito valiosa, né? No final a gente vai fazer aqui um review, né? Um review geral aqui do que a gente viu na lição e um resumo, né? Para você pegar aí de novo todos os pontos e poder fixar. Então, uma lição que não é muito extensa, não é muito grande, mas que é muito prática, né, para a nossa vida. Então, o último ponto da lição diz que toda missão tem como propósito glorificar a Deus, né? Então, a nossa missão, aquilo que Deus tem individual para cada um de nós, né? A missão individual que Deus tem para cada um de nós, ela é específica, né? Ela é específica sua, eu tenho a minha missão específica, você tem a sua, né? E cada um dos nossos irmãos tem a sua missão específica. Porém, essa missão específica que nós temos, ela aponta para o coletivo, né? A missão é nossa, individualmente, mas ela aponta para o coletivo, para as pessoas, né? Nunca é para o nosso próprio prazer, para a nossa própria glória, para a gente mesmo se beneficiar da missão que nós temos. Nunca é para isso. A missão, ela é individual, exclusiva e individual de cada um de nós, mas ela aponta para o coletivo, tá? Ela sempre vai apontar para as pessoas. Então, sempre que você estiver aí pensando, a missão que Deus tem para mim é tal, né? A missão que Deus tem para mim é X. Sempre se faça essa próxima pergunta depois. Quem serão as pessoas que vão se beneficiar dessa missão? Quem serão as pessoas que essa missão vai alcançar? Porque se não houverem outras pessoas, dificilmente essa é a missão que Deus tem para você, né? Dificilmente Ele vai dar uma missão para você. Opa, caiu aqui. Então, dificilmente Deus tem uma missão para você que o fim, né, que o objetivo final é você mesmo. Não existe essa missão, né? Toda missão aponta para o coletivo, aponta para as pessoas, tá? E a nossa missão, ela tem como objetivo glorificar a Deus na vida de outras pessoas. Ela tem esse objetivo, glorificar a Deus na vida de outras pessoas. Aquilo que Deus deu para cada um de nós, como dons, como talentos, Ele não deu para que a gente mesmo usufrua, né, daqueles dons, daqueles talentos. Ele deu para que outras pessoas possam ser edificadas através ali daquele dom e daquele talento, né? Às vezes Deus deu um dom para você, não sei, que você canta aí muito bem, né? Você já nasceu e canta muito bem desde pequeno, você nunca precisou fazer aula de canto nem nada e você já canta muito bem. E às vezes você acha, né, que Deus deu aquele talento para você, aquele dom para você, só para você cantar em casa, né, para sua mãe, para o seu pai, ou numa roda de amigos, ou sei lá, né, para você usar ali para você mesmo ou para as pessoas ali próximas a você. Quando na verdade ele pode ter uma missão e um propósito muito maior, né, nesse talento que ele te deu, né, nesse dom que ele deu a você, tá? Nós não devemos deixar que o orgulho tome conta de nós sempre que nós fizermos algo pelo qual Deus nos chamou, né? Sempre que a gente fizer algo que agrada a Deus, que foi algo que Deus nos chamou para fazer, e a gente viu que aquele algo deu certo, que foi bom, que
beneficiou a vida de muita gente, edificou muitas pessoas, a gente nunca deve se orgulhar por isso, né? Porque essa missão, isso que a gente está cumprindo, isso que a gente está fazendo, não é nosso, não é para nós, não é para que a gente seja visto, não é para que a gente seja aplaudido, não é para que a gente se orgulhe de nós mesmos por termos feito aquilo, né? Essa missão, ela serve, né, como eu já falei aqui, ela aponta para o coletivo e ela sempre tem o objetivo final de glorificar a Deus, tá? Ela nunca vai ter um objetivo aí de glorificar apenas você ou as pessoas próximas ali de você. Ela vai ter o objetivo de glorificar a Deus e de atingir pessoas nas quais Deus preparou para que essa missão chegasse até elas, tá? Então, no final de tudo, a glória sempre será de Deus, né? A glória nunca será nossa. Então, fazendo um breve resumo aqui, né, do que a gente precisa fixar, né, do que a gente precisa fixar aqui dessa lição. O primeiro ponto, Deus sempre age ao nosso redor, né, que foi aquilo que a gente aprendeu com a experiência aqui de Paulo, né, com a experiência aqui de conversão de Paulo. Deus sempre age ao nosso redor, independente se nós estamos agindo a favor dele ou contra ele. Mas ele sempre está agindo ao nosso redor, mesmo se a gente estiver agindo contra ele, tá? Segundo ponto, Deus sempre busca um relacionamento pessoal conosco. Como a gente já viu aqui ao longo da lição, ele tem uma missão, né? Uma missão exclusiva, individual para nós, mas o importante mesmo, o mais importante, não é a missão. O mais importante é o relacionamento. O cumprimento da missão é uma consequência. Jesus, ele tinha uma missão, né, quando ele veio aqui na Terra. Ele tinha uma missão muito importante, que era, né, de sofrer pelos nossos pecados, morrer por cada um de nós e deixar todos os ensinamentos aí que ele deixou para nós, né? Ele tinha essa missão. Mas acima da missão na qual ele veio cumprir aqui, estava o relacionamento dele com Deus, né? Mesmo ele sendo 100% homem e também 100% Deus, ele veio para a Terra como homem, né? E ele precisava, né? Nos ensinou ali que nós como homem precisamos, homens e mulheres, né? Homem que eu falo o ser humano. Então nós como homens, seres humanos, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, precisa ter essa dependência de Deus. E Jesus, né, nos ensinou isso através do próprio relacionamento dele com Deus, do próprio relacionamento dele com o Pai. Então, acima da missão está o relacionamento. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a experiência vem pela obediência. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais experiências profundas nós vamos ter com Ele, né? Ao lado dele. Então esse é o terceiro ponto. Quanto mais nós obedecemos, mais experiências nós passamos a ter com Deus, tá? O quarto ponto é de que é Deus quem estabelece a missão para cada um de nós. Nem sempre a nossa missão tem a ver com as nossas habilidades, né? Tem a ver com aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente é bom fazendo. Nem sempre a nossa missão tem a ver com isso, né? Às vezes ele tem uma missão totalmente diferente daquilo que a gente já está capacitado a fazer, né? A exercer. Então esse é o quarto ponto aqui que a gente deve guardar dessa lição, tá? O quinto ponto é que Deus nos prepara para a missão, né? O quinto, ele meio que complementa o quarto. Se no quarto a gente aprende que nem sempre a nossa missão tem a ver com aquilo que a gente já sabe fazer, tem a ver com as nossas habilidades, o quinto nos ensina aqui que Deus é que nos prepara para essa missão. Então, mesmo que Deus tenha uma missão para nós, da qual não tenha nada a ver com o que a gente sabe fazer, não tem nada a ver com as nossas habilidades, mas Ele é que vai nos preparar para essa missão, tá? Sexto ponto, Deus
nos guia em nossa missão. Então, o tempo todo Ele está conosco em nossa missão. A gente viu aqui nesse ponto que a gente não precisa enxergar todo o caminho, a gente não precisa enxergar o destino final, né? A gente só precisa, na verdade, o destino final, algumas vezes Deus nos fala, outras vezes não, né? Mas a gente só precisa enxergar o próximo passo. Mesmo que a gente já saiba o destino final, onde Deus vai nos levar, mesmo que a gente nem saiba onde Deus está nos levando, mas se Ele diz para nós qual é o próximo passo, a gente só deve dar esse passo aí e confiar que Ele vai nos dizer qual é o próximo passo. Então a gente não precisa enxergar o caminho todo para onde Ele está nos levando. E por último, aqui que a gente aprendeu é que toda missão que Deus dá a cada um de nós, ela aponta para o coletivo, ela não é só para nós, né? E toda essa missão tem um propósito de glorificar a Deus. Então, toda missão tem esse propósito de glorificar a Deus e não de glorificar a nós mesmos, tá? Então, que Deus te abençoe, que essa lição, né, possa edificar muito aí você, tá? Que você possa refletir nessa lição. Se você quiser, pode assistir esse vídeo aí quantas vezes você quiser, né? Ele vai ficar salvo aí para você assistir, reassistir, mandar também para quem você quiser, né? Mandar para pessoas aí da sua família, amigos seus, né? Para que eles entendam esses pontos aí que são tão importantes, né, para a nossa vida. Então, que Deus te abençoe, fique com Deus aí, né? Você possa aproveitar aí o restante de domingo ou de outro dia que você esteja assistindo esse vídeo, tá? Então, que Deus possa ser com você, e eu quero fazer uma oração aqui para a gente encerrar essa lição e orar pela sua vida aí também, tá? Deus querido, quero te agradecer, Pai, por todos esses ensinamentos que o Senhor colocou no nosso coração. Quero te agradecer pela oportunidade, ó Deus, de o Senhor ter nos trazido até aqui, ter preparado esse ambiente, preparado esse momento para que a gente possa estar juntos aqui aprendendo mais do Senhor, Pai. E que todos nós, tanto eu que ministrei essa lição, como também todos os meus irmãos, a gente possa refletir em todos esses pontos e a gente possa alinhar a nossa vida, as nossas ações, nossas atitudes com a missão que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus possa aí te abençoar. Um forte abraço e até a próxima lição.